Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Sempre muito bom estarmos juntos para meditarmos na palavra de Deus, buscando a cada dia, a cada momento, direção espiritual e sabendo que Deus tem olhado por nós, tem cuidado de nós a cada dia, a cada momento. Então, descanse nas mãos do Senhor. A todos vocês que nos acompanham pela transmissão da rádio, 87.9 FM Dracena, vocês que nos acompanham também pela transmissão do Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis. Que a todos vocês, Deus esteja inclinando os ouvidos às suas orações, olhando para vocês com uma maneira muito especial e derramando sobre vocês a sua bondade, a graça, o amor, a paz e aquilo que vocês necessitam para esse dia de hoje. É muito bom nós sabermos que quando nós estamos lutando, nós temos as nossas lutas diárias, as nossas batalhas diárias, mas Deus está conosco em nossas lutas, em nossas batalhas. Afinal de contas, Jesus Cristo já nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Então, tenha fé, acredite de fato que Jesus está ao seu lado, que o Espírito Santo habita em você e que nele você tem sabedoria e direção espiritual. Assim como Tiago fala em seu livro, de que se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Você precisa de sabedoria, discernimento para resolver uma situação, um conflito, uma adversidade, uma luta que você está passando. Se você precisa de sabedoria, peça a Deus, porque a todos ele dá liberalmente e a ninguém nega. Tiago escreve desta maneira: observe a palavra de Deus, busque a Deus com sabedoria e com discernimento divinos. Jesus Cristo prometeu e realmente está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Espírito Santo nos concede os seus frutos, ele também nos concede o dom da fé. O dom da fé, ele vem a partir daquilo que nós acreditamos da Bíblia, em que o ser humano decide crer. Crença é uma coisa e fé é outra. Crença faz parte da nossa humanidade em buscar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é real, colocando em prática aquilo que Deus nos oferece através da Bíblia. Quando nós cremos, nós colocamos em prática. Então, é assim que a Bíblia nos diz: aquele que crê e for batizado será salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Por que que a Bíblia coloca desta maneira? Porque o crer exige uma prática, exige uma ação. Agora, dentro desta ação, o Espírito Santo nos concede o dom da fé. E o dom da fé, ele vem nos trazendo sabedoria, discernimento, direção espiritual. Ele vem nos oferecendo aquilo que de fato é divino, aquilo que é essencial para a nossa vida. Aí também nós dividimos aquilo que se trata de religião e aquilo que se trata de evangelho. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: se mesmo nós, os apóstolos, ou um anjo vindo do céu, pregue um outro evangelho que vá além do de Cristo, que seja anátema, que seja maldito, é assim a expressão da palavra. Ainda que sejamos nós, ou um anjo que venha do céu, que pregue uma palavra que vá além do evangelho de Jesus Cristo, que seja maldito, que seja anátema. E por que que o apóstolo Paulo escreve desta maneira? Porque o evangelho de Jesus Cristo é o evangelho eterno, pregado desde Gênesis e vai até Apocalipse, desde a criação do universo, da criação do ser humano, até a ressurreição e a eternidade com Cristo Jesus, o evangelho
que a palavra de Deus é imutável, assim como o próprio Deus. Deus não é homem para que se arrependa, nem filho do homem para que minta. Deus, ele não mente, ele não se arrepende das suas promessas, da sua palavra, das suas realizações, porque ele sabe o que é melhor. E ele nos conduz para este melhor que ele tem preparado para mim, para você, para o seu dia a dia, para as suas perspectivas, para que você consiga alcançar os seus desejos, os seus sonhos, os seus projetos, para que você tenha conquistas e realizações todos os dias. Como você tem vivido as suas lutas diárias? Você tem buscado a Deus com a sua compreensão humana, ou você tem aberto a sua mente, o seu coração, para receber a compreensão espiritual, para receber a direção divina, para receber a fé em Cristo Jesus pelo Espírito Santo? Quando você tem as suas lutas, os seus conflitos, os seus problemas, você tem buscado sabedoria em Deus? É disto que nós estamos tratando nesse dia de hoje. Todos nós temos lutas, aflições, temos problemas, temos dificuldades. E é por isso que a Bíblia registra pessoas que foram dirigidas por Deus, que depositaram a sua confiança nas mãos de Deus e mesmo assim tiveram problemas, tiveram adversidades, porque na nossa humanidade nós sempre teremos dificuldades, nós sempre teremos batalhas, sempre teremos lutas, mas Deus está conosco todos os dias. Deus tem cuidado de nós, de mim, de você, da sua família. Deus tem cuidado de cada detalhe de nossa vida todos os dias. Por isso eu pergunto para você hoje, como tem sido a sua vida conjugal, a sua vida familiar, a paz no seu lar, a sua relação com os filhos, a relação dos filhos para com os pais, como tem sido a sua relação social, de trabalho. Você consegue ter sabedoria e discernimento espiritual para viver em paz em qualquer situação, em qualquer problema, em qualquer circunstância. Você consegue manter a racionalidade, o amor, a espiritualidade, a fé, você consegue manter desta forma? Porque, afinal de contas, nós temos que aprender aquilo que a Bíblia nos diz, também o apóstolo Paulo nos diz em Tessalonicenses, né, que ele aprendeu a viver, a estar bem em qualquer situação, tanto na fartura quanto na escassez, porque depois que ele aprendeu tudo isso, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo coloca desta maneira: aquele que aprende a viver com sabedoria, tanto no tempo da fartura quanto no tempo da escassez, ele vai poder todas as coisas, porque é Deus quem o fortalece. É Deus quem concede sabedoria, discernimento e direção espiritual. É desta forma que a Bíblia nos apresenta a história de Jacó, filho de Isaque, e aí tem o seu irmão Esaú, que também participa dessa história de vida familiar, em que Jacó agora diante de uma situação em que ele se aproveita do seu irmão Esaú e ele compra o direito de primogenitura numa fragilidade do seu irmão. No momento de fraqueza do seu irmão, ele, que era uma pessoa que tirava vantagem das situações, então ele vai até o seu irmão e na fragilidade do irmão ele tira vantagem e compra o direito de primogenitura. O que ele fez não era ilegal, mas era imoral. Muitas vezes, e este é o primeiro ensinamento de hoje que a Bíblia nos oferece, nós também passamos por situações que não são ilegais, mas são imorais. Por exemplo, se você conhecer uma pessoa que está passando por uma circunstância financeira, de dívidas, de problemas financeiros, e ele precisa vender um carro ou um imóvel
para sanar as suas dívidas, a nossa tendência humana é aproveitar daquela circunstância, aproveitar daquela situação, se nós sabemos que ele precisa daquele valor com uma certa rapidez, com uma certa agilidade, a nossa tendência humana é oferecer um valor inferior ao que realmente vale para que nós tenhamos vantagem sobre a fragilidade do nosso irmão. A palavra de Deus nos orienta que nós não devemos fazer isso. Nós devemos ter ética, moral, respeito, integridade, porque quando nós agimos desta maneira, nós podemos receber vantagens, nós podemos ter lucros, mas nós vamos perder a nossa dignidade. E é isso que acontece com Jacó. Ele adquire o direito de primogenitura do seu irmão Esaú, ele compra o direito de uma maneira imoral, apesar de não ser ilegal, mas desta maneira ele destrói com a sua dignidade de tal forma que ele não tem como se apresentar diante do pai. E aí a mãe tenta fazer uma situação, né, armar uma situação para proteger o pai e também para trazer menos sofrimento para o filho. E aí se inventa uma mentira para cobrir uma ação que foi indigna, uma ação que foi um proveito de uma fragilidade. E aí a mãe orienta o seu filho Jacó para que ele se passe por Esaú, que tinha o direito de primogenitura, para que o seu pai o abençoasse, para que ele recebesse a bênção do pai com direitos ali da primogenitura. E é desta maneira que acontece. Então, Jacó, junto com a sua mãe, engana agora o seu pai, né, diante de uma circunstância, mesmo que a intenção por detrás pudesse ter sido boa, mas a ação continua sendo pior ainda do que a primeira. Se a primeira já foi imoral, já foi indigna, comprando o direito de primogenitura no momento de fragilidade do irmão, agora, se a primeira já foi indigna, a segunda foi pior ainda, porque envolve a mentira, envolve o engano com o próprio pai, com aquele que no meio desse engano está transmitindo uma bênção. E uma pessoa que recebe uma bênção em meio a uma mentira, ele vai ter problemas. Assim como Jacó teve muitos problemas a partir dali, de tal maneira em que o irmão queria matá-lo. O irmão queria vir atrás dele, queria pegá-lo, queria matá-lo. Né? Quando nós nos envolvemos nessas questões imorais, nessas questões de ética, nessas questões de desrespeito com o nosso irmão, com o nosso semelhante, nós temos que ter em mente que as consequências virão, porque Deus agirá em favor daquele que levou prejuízo, Deus estará cuidando de todas as situações, mas também, humanamente falando, vai despertar a ira daquele que foi lesado. E é o que acontece com Esaú. Esaú fica extremamente raivoso e quer matar Jacó. Jacó tem que fugir dali e ir para outro lugar, mas ele mantém. É curioso como Jacó mantém a sua relação com Deus, a sua busca de espiritualidade. Isso nos mostra também que uma pessoa espiritual, mesmo na sua busca com Deus, se ele não tomar cuidado e estar atento à palavra de Deus a todo momento, ele pode cometer erros e cometerá erros graves se ele não tiver ligado à palavra de Deus, se ele não tiver sensível, se ele não estiver sensível à orientação espiritual. Nós temos que tomar muito cuidado, porque apesar de conhecermos a palavra de Deus, muitas vezes tomamos decisões simplesmente humanas, trazendo prejuízo para nós, para a nossa vida conjugal, para a nossa família, para o nosso lar. Então, tome muito cuidado antes de tomar uma decisão
que seja desrespeitosa, que seja imoral, mesmo que seja legal, né? Que haja uma legalidade naquela ação, mas se houver uma imoralidade, um descontentamento de Deus na questão espiritual, não faça, porque você vai ter grandes prejuízos. E é assim que Jacó passa a viver, tentando reconstruir a sua vida, tentando reconstruir a sua dignidade, a sua integridade, buscando a Deus, tentando reverter aquela situação, porque afinal de contas, Deus nunca nos transforma num eterno réu. Deus nunca nos transforma num eterno réu. Nós temos, diante da confissão, da conversão, nós temos o perdão de Deus. Nós temos a purificação, a santificação, diante do arrependimento, da confissão e da conversão. Nós temos o que nos colocar diante de Deus por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo receber o perdão dos nossos pecados. Deus, ele está sempre pronto a nos restaurar, a nos regenerar de todas as formas. É isso que Jacó faz, se coloca diante de Deus. Deus envia um anjo e Jacó começa a ter uma luta ali consigo mesmo a respeito do que ele fez, dos seus princípios, dos seus valores, da sua ética, da sua moral, da sua espiritualidade. Você já teve um conflito dessa maneira? Em um conflito em que você está pensando a respeito de que se aquela maneira que você agiu realmente agradou a Deus, teve ética, teve respeito, teve algo imoral ali no meio, o como que é a sua relação com as questões humanas. Então, Jacó estava pensando em tudo isso e ali ele começa a lutar com Deus, porque afinal de contas, aí que nós vamos dividir a religião e o evangelho. Religião é aquilo que o homem faz para se ligar a Deus. Evangelho é aquilo que Deus oferece para a transformação e santificação humana. É por isso que o evangelho vem de Jesus Cristo para nós. A religião, ela vai do ser humano para Deus. É por isso que nós, para termos a verdadeira religião, nós temos que receber o verdadeiro evangelho, o evangelho eterno que Jesus Cristo trouxe de Gênesis a Apocalipse, desde a criação do universo até a ressurreição para a vida eterna. Nós temos que compreender o evangelho verdadeiro para que nós vivamos em paz. E é isso que Jacó está agora na sua luta pessoal com Deus. O versículo 28 do capítulo 32 de Gênesis nos diz assim: Então disse: Já não te chamará Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevalecestes. Olha como o texto coloca aqui o cuidado que nós temos que ter com a compreensão do texto. A expressão que foi colocada aqui. Então disse: Já não te chamará Jacó, mas sim Israel. Israel é uma palavra hebraica, uma expressão hebraica que significa continuamente justificado em Deus. Então, a todos os dias, a justificação não acontece num único momento. Todos os dias, de muitas formas, pelo arrependimento, pela conversão, pela confissão dos pecados, nós somos justificados em Deus. Mas nós, para ter essa justificação pela fé em Jesus Cristo, guiados pelo Espírito Santo, para estarmos diante de Deus justos, justificados em Jesus Cristo, nós temos uma luta pessoal, uma luta de princípios, de moral, de ética, de valores. Nós temos que lutar contra a nossa humanidade. E para isso nós precisamos da presença de Deus para vencer a nossa humanidade. Jacó lutou com Deus. Ele lutou com Deus ao seu lado para vencer os homens, para vencer a humanidade. Jacó lutou com Deus e Deus falou:
como você lutou comigo ao seu lado, como você me buscou, como você aceitou a minha orientação, como você se examinou na sua humanidade, se arrependeu, confessou o seu pecado e se converteu, então agora você será justificado. Isso nos mostra o amor de Deus e o quanto ele sempre nos oferece uma segunda oportunidade, uma segunda chance. E aqui começa a história de um novo homem, de um homem transformado pelo Evangelho eterno, de um homem transformado pelo poder de Deus. Você precisa de algo de Deus? Lute com Deus ao seu lado, para que você vença, para que você prevaleça, para que você seja vitorioso todos os dias nas suas batalhas. Lute com Deus ao seu lado e você prevalecerá sobre as suas questões humanas e sobre a humanidade de maneira geral. Deixe Deus lutar as suas batalhas e em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, você será mais que vencedor. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelas vitórias que temos em tuas mãos. Te agradecemos porque o Senhor tem lutado conosco e muitas batalhas o Senhor tem lutado por nós. Colocamos nossas vidas em tuas mãos, como ministro do Evangelho, em nome de Jesus. Eu peço as tuas bênçãos e os teus cuidados sobre cada irmão e irmã que está nos ouvindo neste momento. Que o Senhor conceda da tua paz, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e que a cada dia você seja mais que vencedor em Cristo Jesus.